Nesse vídeo eu ainda não vou demonstrar o teorema de Schwartz, mas eu vou dar uma motivação para a maneira como a gente vai demonstrar. Eu quero motivar a demonstração que a gente vai fazer, certo? A ideia é o seguinte, olha só. A derivada segunda, da função f, ela é a derivada da derivada, quer dizer, a taxa de variação da derivada, né? Então, olhando ela não como uma aplicação bilinear, mas como uma aplicação linear, fica assim, olha só, a derivada segunda da f aplicada em v é a variação da derivada. Então, isso daqui é aproximadamente a derivada da f no ponto A mais v menos a derivada da f no ponto A. Então, esse cara aqui, ele indica, quando você tem um deslocamento v, quanto que a função df varia no ponto A. Isso aqui é aproximadamente aquilo, né? E aí, se a gente pegar e aplicar essa transformação aqui, a diferença de duas transformações lineares é uma transformação linear, né? Se eu aplicar w nessa transformação linear, aparece o w aqui. Agora sim, a gente está vendo talvez com uma transformação bilinear, né? Tem o v e tem o w. Né? Agora, olhando para cada um desses carinhas aqui, olha só. Isso daqui, a derivada da f no ponto A mais v aplicada no vetor w, é quanto que a f varia em torno do ponto A mais v, né? Então, isso daí é aproximadamente f de A mais v mais w menos f de A mais v. Então, em torno do ponto A mais v, quanto que a f varia quando você tem um deslocamento w, né? Então, esse cara aqui é mais ou menos isso aqui. E esse outro ali, olha só, é quanto que a f varia em torno do ponto A, quando você tem um deslocamento w, né? Tem um sinal de menos aqui, que vai fazer aparecer aqui um... Seria esse menos esse, né? Então, um sinal de menos ali. Ficou assim, né? Então, isso daqui, a derivada segunda da f no ponto A aplicada em VW, é aproximadamente isso daqui. A ideia é essa. Aproximadamente isso daqui. E essa parte aqui, olha só, ela é simétrica com relação a V e W. Se você trocar V e W aqui, dá na mesma, né? E a gente pode fazer a mesma coisa, trocando esses dois termos aqui, a gente pode fazer a mesma coisa no sentido oposto e dizer que esse cara aqui, então, ele é aproximadamente esse daqui menos esse, fica assim a derivada da f em A mais W aplicada em V, né? Em torno do ponto A mais W, a diferença daqui para cá. E daqui para cá é a derivada da f no ponto A aplicada na direção V, né? E esse carinha, por sua vez, então, ele é, olha só, quanto que a derivada mudou em torno do ponto A quando você fez um deslocamento W, né? Então, esse carinha aí fica assim, a derivada da derivada no ponto A quando você fez um deslocamento W. Só que tudo isso aplicado no vetor V, né? Esse carinha aqui aplicado em W é só a diferença das derivadas, né? A diferença das derivadas aplicada no vetor V, certo? Bom, a motivação é essa. Então, isso daqui é quase isso daqui, e isso daqui, como é simétrico, é quase entre esse outro. Olha só, V e W ficaram trocados. A ideia é essa, né? Mas, no fundo, o que a gente quer demonstrar, como a gente já viu no vídeo passado, é isso daqui, olha só. É que esse carinha aqui
Em vez de escrever assim, V e depois W, eu vou fazer assim, né? Para tratar como uma transformação bilinear, né? A gente quer mostrar que esse daqui menos esse daqui dividido pela norma do máximo ao quadrado, isso vai para zero, será? Quando V e W vão para zero. Então, a gente quer mostrar isso. E esse menos esse, dividido pela norma do máximo ao quadrado, vai para zero, quando V e W vai para zero. A gente já viu que assim é uma maneira de verificar que duas transformações bilineares são iguais, né? E aí, em vez de fazer de lá para cá, eu vou usar esse cara aqui, intermediário. Sabe? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu apagar essa parte aqui embaixo. Eu quero fazer o seguinte, olha só. Eu queria pegar, por exemplo, esse menos esse, pensar só como uma função de V, deixa o W fixado, por exemplo. Então, esse menos esse, usa assim, eu vou chamar de φ de V como sendo F de A mais V mais W menos F de A mais V. Então, esse carinha que está em azul aqui fica sendo φ de V menos φ de zero. Porque quando você põe zero aqui, fica A mais W e aqui fica só A. Né? Por outro lado, se a gente definir aqui uma psi, aqui eu fixei o W, né? Mas se a gente fixasse o V e definisse uma π de W, igualzinho, F de A mais V mais W menos F de A mais W. Elas não são iguaizinhas, porque essa daqui eu tenho que fixar um V para definir e essa daqui eu tenho que fixar um W para definir, né? Mas de qualquer forma, de novo, esse carinha aqui vai ser exatamente psi de W menos psi de zero. Então essa diferença aqui é igual, e é igual esse negócio aqui no meio, certo? Que eu vou chamar, esse negócio todo aqui, eu vou chamar de um Fzão, vou fazer assim, de VW. Vou chamar isso tudo aí desse Fzão de VW. E eu vou mostrar para vocês o que a gente quer demonstrar para concluir que essa transformação e essa transformação são idênticas. Fazer V e W e fazer W e V é a mesma coisa, certo? Então a gente vai pegar esse negócio aqui, que normalmente nas demonstrações vem assim, defina isso. Aí você fica assim, por que eu estou definindo isso, né? Eu queria dar essa motivação para você, né? Isso aqui é aproximadamente tanto a derivada segunda com o VW, como é aproximadamente a derivada segunda com o WV. Né? Agora, resta saber o significado desse aproximadamente, né? Com mais precisão. Né? Bom, eu vou chamar esse cara aí de F de VW, que é igual, diga-se de passagem, a F de WV. Né? Se você trocar aqui V com W aqui não muda, se você trocar V com W, esse vira esse, aquele vira aquele, e aqui não muda. Né? E aí, o que a gente vai mostrar é o seguinte, que a derivada segunda de F de A VW menos F de VW, a norma disso dividido pela norma do máximo ao quadrado, isso aqui vai para zero quando V e W vão para zero. Se a gente mostrar isso para essa derivada com VW, e a gente mostrar a mesma coisa, ocupei o quadro inteiro,
Vou escrever menor um pouquinho. A gente vai mostrar a mesma coisa, só que agora com WV. A mesma F, né? Que isso daqui dividido pela norma do máximo ao quadrado. Isso daqui vai para zero quando V e W vão para zero. Se a gente mostrar essas duas coisas, então, vou apagar lá em cima. A gente vai concluir que a diferença desse para esse aqui, olha só, com VW menos a mesma coisa, só que com WV, estava então bem com WV, a norma disso dividido pela norma do máximo ao quadrado. Olha só, esse carinha aqui é menor ou igual que a soma desses dois, né? Que é de VW até aqui e daqui até WV. Então, pela desigualdade triangular, isso daqui é menor ou igual que a soma desses dois aqui, certo? E aí a gente vai chegar à conclusão que essas duas transformações bilineares são a mesma pelo vídeo anterior, né? Aquele critério para transformações bilineares serem idênticas, certo? Só mostrar, então, que cada um desses aqui vai para zero quando V e W vão para zero. E a gente quer traduzir aquela coisa de dizer que isso daqui é aproximadamente esse cara, né? Aquilo que a gente fez agora há pouco, tem que se traduzir nisso daqui, ó. A diferença entre eles dividido pela norma do máximo ao quadrado vai para zero quando V e W vão para zero. E a mesma coisa com esse outro cara aqui, que é completamente idêntico. Mostrar isso aqui. É a mesma coisa, a gente vai fazer só um deles, certo? Então, esse cara menos esse daqui, dividido pela norma do máximo, vai para zero quando V e W vão para zero. Essa vai ser a nossa estratégia. Eu vou fazer no próximo vídeo. Eu queria falar um pouquinho só sobre essa função f, fazer uns desenhos aqui, para a gente enxergar melhor também um pouco o significado do teorema de Schwarz. A gente definiu essas funções aqui e essa f de VW pode ser escrita dessas duas maneiras. A gente vai mostrar que ela, a gente sabe que ela é aproximadamente tanto a derivada segunda com o VW quanto a derivada segunda com o WV, né? Lá no ponto A. Então, a f é simétrica. Se você trocar o V e o W, dá na mesma. Né? Então, as derivadas segundas lá vão ser simétricas também. A ideia é um pouco essa. Eu queria fazer o seguinte desenho. Olha só, lá no ponto A, se você fizer um deslocamento W, lá na imagem da F, a gente tem ponto F de A. E esse deslocamento corresponde a um caminho aqui, né? Que eu não vou desenhar assim tortinho, não. Eu vou desenhar bem reto, porque eu quero fazer só um exemplo, não uma coisa muito genérica, não. Você imagina então que corresponde a um caminho, que é mais ou menos assim, uma linha reta, né? E aí, se a gente botar uma escala aqui, ó, vou dividir aqui em 3 pedaços mais ou menos iguais. Quando você está caminhando aqui, a velocidade aqui e a velocidade lá não são a mesma. Se a velocidade aqui é W, a velocidade lá é df, né? Mais ou menos é df de A W. Né? Esse aqui é o significado da derivada. Ela diz que a velocidade aqui implica nessa velocidade lá. Então, isso aqui é a velocidade em que a partícula saiu andando aqui no domínio do ponto A com velocidade W. Então, o F dessa coisa vai estar com essa velocidade aqui, andando aí no contradomínio
da F, né? Essa é a ideia. E aí, imagina que essa divisão aqui em 3 pedaços iguais ficasse assim, ó. Muito maior aqui. Significa, podia ser mais comprido, podia ser várias coisas, né? Mas com esse desenho aqui, significa que a velocidade aqui é grande e depois a velocidade diminuiu, né? Então, tinha uma velocidade grande aqui, ó, andou esse pouquinho, correspondeu a esse tantão, né? E aí, se você pegar uma outra direção aqui, V, e fizer o deslocamento, aqui também vai ser uma curva V, mas eu vou desenhar assim, uma linha reta, né? E de novo, tem essa mesma coisa, né? Você tem velocidades aqui. Mas eu queria fazer assim, o V eu não quero olhar como velocidade, e o W como velocidade. E aí, quando a gente se desloca aqui na direção do V, se a gente andar mais um pouquinho, pode ser que a velocidade, essa velocidade do W, né? Quando você está andando em cima dessa curva, tem uma velocidade. Quando você subiu para cá, essa curva agora, ela pode ter uma velocidade menor, né? Vai ser uma coisa assim, por exemplo, né? Significa o quê? Você tem essa velocidade, quando você se desloca com velocidade W aqui, você tem uma velocidade W correspondente do lado de lá, e quando você sobe na direção de V, essa velocidade muda. Essa aqui é a ideia aqui, né? Então, se ela não tivesse mudado, a gente teria mais ou menos, né, um tamanho assim. Como ela mudou, ela encolheu. Então, a variação dessa velocidade aí, qual velocidade? A velocidade com respeito a esse W, né? Então, a velocidade com respeito a esse W, quando você se deslocou na direção V, essa velocidade que era um tanto assim, era rápido, ficou devagar. Então, aqui andar, quando você está aqui, você está rápido, quando você sobe um pouquinho, e se você acompanhar, você vai estar devagar, né? Então, isso aqui é a taxa de variação da taxa de variação, né? Porque a velocidade é a taxa de variação, né? E você está vendo como é que a velocidade varia, tá? Essa velocidade W, como é que ela varia quando você se desloca na direção V. Nesse caso aqui, desse desenho, a velocidade encolheu, né? Então a gente tinha essa velocidade aqui, vamos marcar um X aqui só para ficar mais claro. Então aqui, andando aqui em cima, a função F vai bem rápido, mas andando aqui em cima, a função F vai mais devagar ali em cima daquela reta, né? Então a velocidade encolheu. Essa é a variação da velocidade, esse azulzinho aqui, né? Mas e se a gente fosse ver o contrário, então, agora? Se a gente fosse ver assim, olha, eu tenho uma velocidade para lá, como é que essa velocidade varia quando eu ando na direção V, né? O que a gente sabe é o seguinte, pelo desenho, esse ponto aqui é o mesmo, né? E aí, você saindo na direção V aqui em cima agora, e andando aqui, olha só, você vai ter que sair desse ponto e chegar nesse ponto. Então você vai sair daqui e vai chegar ali. Então, aqui tem a velocidade V, a velocidade correspondente lá no contradomínio da F estava aqui, ó. Quando você se deslocou para lá, a velocidade teve que dar uma entortada. Ela estava assim, quando você se deslocou para lá, ela entortou, né? Se ela não tivesse entortado, seria exatamente esse carinha aqui. Quanto que ela entortou, né? Exatamente esse tanto aqui, né? Então, a variação dessa velocidade V, quando você se desloca na direção W, a direção W para lá, a velocidade V variou esse tanto aqui. E o contrário, a velocidade W, quando você se deslocou na direção V, variou o mesmo tanto. Então é mais ou menos sobre isso que a gente está falando, né? E aí, essas diferenças aqui, eu vou fazer de novo o desenho
só para ficar um pouco mais claro, porque já está bagunçado. Eu vou fazer agora mais bonito. A gente tem então aqui o ponto A. Aqui a gente tem o ponto A mais W. Para lá a gente tem o ponto A mais V. E se você seguir os dois, a gente tem aqui A mais V mais W. E esses pontos, ou melhor, esses segmentos de reta, lá no contradomínio, quando você aplica F a eles, você vai ter o F de A. Esse segmento dá um OR. Você tem aqui o F de A mais W. Você tem o F de A mais V. E você tem F de A mais V mais... Ficou ruim, hein? Foi F de A mais V mais W, né? F de A mais V mais W. Vou ligar todo mundo assim. Então, esse paralelograma é jogado ali numa coisa assim, certo? A φ, o que ela vê é esse daqui menos esse daqui. Só que aqui V é o argumento, é melhor imaginar um X ali. Mas olha só, é esse carinha, que é esse último, menos F de A mais V. Então, é essa diferença aqui. Então, a φ, tá vendo essa diferença aqui? Isso aqui é o φ de V. E aqui embaixo é o φ de 0. Certo? Por outro lado, daqui, ó, para cá, é o psi. Então, esse carinha aqui é psi de W. E esse carinha aqui é psi de 0. Certo? Então, o que está escrito aqui é que fazer a diferença dessas duas diferenças e fazer a diferença dessas duas diferenças é a mesma coisa, né? Essa aqui é a ideia de você ter a variação da velocidade, porque a diferença ali, a gente estava fazendo agora há pouco, né? É quase que a velocidade, né? E a diferença das diferenças é a taxa de variação da velocidade. Então, aqui a velocidade quando você se desloca na direção V, e a taxa de variação da velocidade quando você se desloca na direção V, quando você se desloca na direção W. Certo? Mais ou menos, meio, né? Certo? Bom, é isso. Esse aqui, na verdade, perdão, eu falei V, mas é W. Aqui é a velocidade quando você se desloca na direção W, né? E a diferença das velocidades na direção W quando você se desloca na direção V. Certo? Então, a ideia é mais ou menos isso daí. No fundo, essas duas diferenças são a mesma coisa, porque são os mesmos pontos aí que você está fazendo as contas, né? Essa FVW é completamente simétrica e é isso que vai permitir que a gente faça a demonstração no próximo vídeo.